Graça e paz. Bênção, não é? Tá com frio aí? Tá meio friozinho, né? Sente aí, Madalena. Trouxe a Madalena comigo hoje, que ela está completando 78 anos. Olha que benção. Pensa, né? Ela aceita abraço, aceita presente, né, Madalena? Aceita visita, aceita Pix. Ela falou para mim que só não aceita um namorado novo. Eita. Perguntei para ela outro dia se ela queria, ela falou que não. Vai ficar com a referência do João mesmo. Tá bom, né? Que bom. O dia que ela for lá para o céu, ela encontra ele. Diz ele que vai falar para ela, não, era só lá. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4. Nós falamos sobre isso no domingo pela manhã. E vamos usar esse mesmo texto aqui só para dar base. Agora, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, e o versículo Não. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu sei que o Tiago acabou de orar, mas eu gostaria de orar também. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por este dia que o Senhor preparou para estarmos aqui. Nós te agradecemos porque Tu és o dono de tudo, como já foi falado aqui, Pai. Todas as coisas são Tuas. E a Bíblia diz que sem o Senhor nada do que foi feito se fez. Então nós somos muito gratos a Ti, por tudo que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, sobre a qual nós nos expomos, ou para a qual nós nos expomos todos os dias, e que a Tua palavra entre em nós todos os dias para nos fazer crescer, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Este é o nosso objetivo como filhos, crescermos em graça e em conhecimento. E muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e nos ajuda todos os dias a sermos uma pessoa melhor. Não para a nossa honra e não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Teu nome. Este é o nosso objetivo e nós Te pedimos isso nesta noite, uma vez mais, em nome de Jesus e amém. Amém? Esse tem sido o seu objetivo, crescer? Tem que ser, não é? Nós precisamos avançar. Nós falamos sobre isso no domingo pela manhã, sobre esse tesouro que nós, como vasos, temos o privilégio de carregar. Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Esses vasos somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nós somos apenas, e por favor entenda o apenas, se você quiser e não estava aqui domingo pela manhã e quiser compreender o contexto todo, você pode
ir até as nossas redes e ver lá o culto de domingo e entender isso, mas nós somos um meio de transporte, porque o importante é o tesouro que está dentro de nós. E quando nós entendemos ou assumimos carregar dentro de nós esse tesouro, isso implica em algumas responsabilidades. Nós temos a responsabilidade de, já que nós carregamos um tesouro, a responsabilidade de carregar direito, carregar dentro das regras estabelecidas na palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar nesta noite uma das responsabilidades que quem carrega esse tesouro tem. E para isso eu gostaria de ler 2 textos. Vamos a Jó 22, 28. Livro de Jó, antes de Salmos, capítulo 22 e o versículo 28, diz assim, Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Vou ler novamente. Determinando tu algum negócio, algumas versões diz projeto, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. A condição para que a luz brilhe em teus caminhos não é determinar algum negócio, mas é ser firme. Diga, ser firme. Essa é uma grande dificuldade que algumas pessoas têm encontrado ao longo de suas vidas. E um segundo texto que eu gostaria de ler, que corrobora com esse, está na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, é um texto que você conhece muito bem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e os versículos 50, era o 58, mas vou aproveitar aqui a sugestão do pastor Francisco e ler o 57 e o 58. Diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 58 diz, portanto, meus amados irmãos, está falando comigo, está falando com você. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou ler novamente, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, eu vou ler o versículo 58, que diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, diga firme, e constante, diga constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando nós, como assumimos a responsabilidade de ser vaso, e a igreja toda deveria entender que isso é uma responsabilidade. Há uma responsabilidade em levarmos o nome de Jesus nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Se você e eu entendermos bem esse termo ou esse cargo, embaixador, o que é o embaixador? O embaixador é alguém que é nascido em uma nação, em um país, mas ele representa aquele país em outra nação. Por exemplo, há muitos brasileiros que são embaixadores em outras nações. Eu não sei dizer, então não vou afirmar isso para não correr o risco de errar, que em todas as nações da terra tem um embaixador brasileiro. Eu não tenho essa certeza, mas eu posso afirmar que na maioria tem, ou pelo menos nas grandes nações, nas maiores. Então, tem embaixador brasileiro nos Estados Unidos, tem embaixador brasileiro no México, tem embaixador brasileiro no Japão,
tem embaixador brasileiro nos países da Europa, quase todos os países aí tem alguém lá representando o nosso país. E essa pessoa, ela representa o nosso país ali, ela carrega uma série de responsabilidades por ser um embaixador. Se acontecer qualquer coisa lá com brasileiros, a primeira pessoa a ser procurada para ajudar a resgatar, a salvar ou a resolver algum problema ou alguma questão de alguém brasileiro será o consulado, e o dono do consulado, a pessoa mais importante ali, hierarquicamente falando, é o embaixador. Isso acontece com os outros países também. Aqui no Brasil tem o embaixador do Japão, tem o embaixador dos Estados Unidos e tem lá todos os representantes. Eles estão nos lugares que são chamados de consulado. Lá tem esta pessoa e claro que ele tem lá uma série de outros assessores. Essa pessoa não pode se portar de qualquer jeito. Essa pessoa não pode fazer as coisas sem nenhuma responsabilidade, porque se ela faz alguma coisa errada, ela está manchando a imagem do seu país de origem. A mesma coisa somos nós. Quando nós, que carregamos este título de vaso, fazemos alguma coisa errada, nós também estamos manchando a reputação do nosso país de origem. Neste caso, o nosso país de origem é o céu. Como é? O Brasil está? Muito obrigado. Então, de acordo com o Sérgio, das 198 nações oficiais, o Brasil está em 138. A grande maioria, né? Muito bom. Obrigado. Então, nós temos uma responsabilidade. E um dos pontos que eu gostaria de tocar nesta noite aqui, neste pequeno espaço de tempo que nós temos, é falar sobre a constância. Muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas que são crentes, e é óbvio que também tem não crentes que têm esse mesmo problema, mas nós estamos falando aqui com crentes. São inconstantes e agem ao contrário do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes, determinando tu algum negócio, qualquer coisa, seja firme, e assim você terá êxito. Acontece que nós queremos as coisas tudo de maneira instantânea, tudo rápido, não é? Por isso que nós gostamos de fast food. Tudo que é rápido, nós estamos nos acostumando. Né? Uma das coisas que todos nós ficamos acostumados a isso. Eu tenho pensado muito nos últimos tempos para o futuro, não sei quando, morar em uma cidade mais tranquila do que São Paulo, o interior. Né? Então é um projeto que está lá sem data de validade, sem data de execução. Mas ele existe. Mas uma das coisas que mais me pesa, não é? É pensar, puxa vida, você está em São Paulo, tudo que você quer resolver hoje, ou quase tudo, você pode, independente do horário. Mas quando você está em qualquer outra cidade menor, tudo que você quer resolver hoje, se for 4h30, a maioria não resolve mais. Vai ter que ser amanhã. Então, por quê? Porque a gente se acostuma com essa coisa de, não, dá para resolver hoje, vamos fazer hoje, tudo muito rápido, tudo instantâneo, não é? A gente gosta de comer coisas rápidas, ninguém quer mais esperar por nada. E aí a gente vai se acostumando a isso e as nossas ações ficam também sendo um reflexo disso.
Sábado nós fizemos lá na casa da nossa mãe, nos aventuramos lá com um grupo de irmãs a fazer pamonha. Você já comeu pamonha? É bom, não é? É bom. Pamonha é bom. Mas por que nasceu a pamonha de Piracicaba? Porque as pessoas gostam de fazer pamonha, mas ninguém gosta do tempo que leva para fazer a pamonha. Fazia tempo que eu não participava disso, mas eu fiquei admirado. As irmãs chegaram ali 9 horas e começaram o processo. Sabe que hora que a gente foi comer pamonha? 15 para as 4 da tarde. Não dá nem para comer no almoço, de tanto tempo que leva para ficar pronto a pamonha. Então a gente não quer passar por isso. Aí o que a gente faz? Compra de Piracicaba. A de Piracicaba que o homem sai vendendo aqui na rua, é a mesma coisa dessa? Não é, claro que não. Então, por quê? Porque é um processo e nós não queremos aceitar os processos. Eu estou falando de uma coisa de um dia. Nós não queremos nos comprometer com coisas que levam tempo. As pessoas estão correndo de estudar. Você fala hoje de uma faculdade de 6 anos, a pessoa torce o nariz e fala, mas eu vou ter que me comprometer com um curso de 6 anos? 6 anos. Todos os dias. Só não final de semana. É assim que é. As coisas levam tempo. Tem gente que ele tem mais quantidade de igreja no currículo dele do que tempo em uma igreja. Eu conheci um rapaz que ele tinha pouco mais de 10 anos de trabalho. E ele não tinha conseguido, ao longo desses mais de 10 anos, tirar uma férias, porque ele não conseguia, em nenhuma empresa, concluir um ano para ter férias vencidas. Isso é nós vivemos tempos de inconstância. As pessoas não param nos seus lugares. As pessoas não dão mais as suas palavras. Antigamente, isso não é só na igreja, isso é geral. Os jogadores de futebol, eles começavam num time e encerravam num time. Hoje em dia você não sabe mais que time que o cabra é. Você se empolga com o jogador no seu time, passa 3 meses e já era. Ainda mais nós, que somos dos países que apostam nesse esporte, somos daqueles que têm menos dinheiro, então os que têm mais dinheiro acabam ganhando com facilidade essas disputas. Mas o problema é que isso, como todos os assuntos, começa a fazer parte da igreja de maneira forte. Dentro da igreja as pessoas também estão perdendo a constância. Se não fosse importante, não haveria a Bíblia para falar, seja firme, seja constante. Não faça uma coisa hoje e amanhã já mude a sua palavra. Tem irmãos que você fica abismado com a facilidade que a pessoa tem de trocar de igreja, por exemplo. E eu não quero que você fique chateado se de repente você está vindo aqui de outra igreja e essa é a sua 20ª. Está tudo bem. Se você escolheu proceder assim, é a palavra que está te confrontando. Seja mais constante. Pare de procurar a igreja perfeita. Aliás, se você está procurando a igreja perfeita e por isso que você troca tanto, eu vou lhe dar um conselho. Pare de procurar. Porque se porventura você achar a igreja perfeita, eu te aconselharia a não ficar lá. Porque talvez você e eu pudéssemos estragar essa igreja perfeita. Pare com isso. Ficamos mudando por não aceitar as regras. Fulano falou alguma coisa que você não gostou, você já quer sair, já quer mudar. E aí nós estamos levando isso para o casamento também.
E aí quando nós levamos isso para o casamento também, os nossos filhos estão vendo isso. E aí nós estamos criando gerações inconstantes. Se o seu filho, você ficou chateado por alguma coisa que aconteceu na escola dele, aí o que você faz? Em vez de você ir lá e corrigir o que tem que ser corrigido, você troca ele de escola. E aí tem crianças que com 12 anos já passaram por 3, 4 escolas. Imagine como essa criança vai crescer, esse adolescente. Ele se acostuma de que nada é para sempre. Tudo é assim, tem o seu prazo de validade. Porque nós, adultos, estamos criando isso. Dá a palavra para alguém, não, nós vamos fazer isso, pode contar comigo. Depois da terceira você some, não aparece mais. Não pode. Tem gente que firma um emprego, vai lá e fala, pode contar comigo, estarei aqui. Dá o dia de começar e simplesmente liga com a maior facilidade, não vou mais. Porque já não se tem mais peso nas palavras. Aí por causa disso, por causa dessa inconstância que tem crescido em todas as áreas da sociedade, ninguém confia mais em ninguém. Exemplo, alguém aceita você comprar fiado hoje em dia? Você pode ir na Viva Noite aqui e falar, pendura aí na minha conta. Não aceita. Sabe por que a Viva Noite não aceita? Porque a chance da grande maioria dos usuários do fiado de hoje não voltariam para pagar. Mas no tempo da nossa avó, a maioria das coisas era no fiado, não tinha cartão de crédito não. A nossa avó ia lá e falava, pode pôr no meu nome. Ou ela mandava os netos, pode ir lá e fala que é para pôr no nome da dona Lazinha. E o dono da venda tinha certeza que no dia do pagamento dela, ela passaria lá e acertaria a conta. Mas aí de repente começaram a chegar os inconstantes, e aí os donos dos comércios foram obrigados a colocar aquele adesivo, fiado, só amanhã. Justamente, e não insista, né Rubens? Você é um comerciante. Não dá para vender hoje no fiado. E aí o que você faz? O usuário lá, o seu cliente fala, puxa, estou sem dinheiro. Você fala, está aqui a maquininha do cartão, mas sem pagar você não vai sair. Por quê? Porque acabou a confiança. E por que acabou a confiança? Pela inconstância. Nós precisamos fazer contrato hoje. Tudo nós precisamos escrever, porque a coisa mais comum está em quebrar contratos. É comum. Você faz um contrato de trabalho, tem que escrever, porque se for só no fio do bigode, como se diria antigamente, você fecha um negócio. Vá numa agência e fale lá que você vai comprar o carro que você gostou. O que o dono da agência vai falar? Deixe um sinal. Se não der sinal, eu não seguro. Por quê? Porque nada garante que você vai voltar. E às vezes tem pessoas que dão sinal e o cara que recebeu o sinal vende para outro. É uma falta de constância de todos os lados. As pessoas quebram os seus compromissos por qualquer coisa. Por quê? Porque a sua palavra, a sua postura não está valendo muita coisa. Mas dá para nós, como crentes, sermos assim também? Não. Ou pelo menos não deveria ser. Você é obrigado a cumprir todos os acordos que você faz? De fato, você é livre e você não é obrigado, não é? Mas
Eu estou falando à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, eu e você deveríamos pensar melhor antes de empenharmos a nossa palavra. Porque uma vez empenhado, ainda que você tome prejuízo, você deveria cumprir o que você falou. Ainda que aquilo lhe traga algum prejuízo, se eu e você somos crentes, filhos de Deus, nós honraremos a nossa palavra. Ah, mas aí eu estarei sendo bobo. Não, você estará sendo alguém firme e constante. Por isso, o conselho é: pense bem antes de empenhar a sua palavra. Ninguém é obrigado a empenhar a sua palavra. Acontece que tem pessoas muito emocionadas, tem pessoas muito intensas na sua emoção. Quer ver só? Você vai passear com a sua família em qualquer lugar aí de férias, seja um parque, seja uma cidade turística, e hoje em dia está muito comum que existam lá vendedores que eles chegam para você e falem assim: você não pode me dar atenção aqui durante meia hora ou uma hora e você vai ganhar um jantar. E aí você, interessado no jantar ou em algum ingresso de alguma coisa, dá atenção para aquela pessoa durante meia hora. E o interesse dele, obviamente, é vender para você. Porque não tem nada grátis. Tudo sempre tem o objetivo de você comprar alguma coisa. Se alguém falou para você: vem aqui que eu vou te dar uma mala, não acredite, ele vai te vender uma revista. Ele não vai te dar uma mala. Na venda da revista, você, aí sim, estará embutido uma mala ali que você vai ganhar de brinde, para parecer que você ganhou, mas na verdade você não ganhou, você pagou por ela também. Então, não tem, os americanos dizem, não tem almoço grátis. Mas aí você resolve ouvir aquele vendedor durante meia hora ou uma hora. E o vendedor é bom, ele é vendedor. Aí ele te mostra um monte de coisa maravilhosa, um plano de férias, que você agora vai ter férias todo ano, e aí você vai pagar uma mensalidade, e você começa a ficar emocionado e se empolgar, e de repente você empenha a sua palavra naquele plano sem pensar, sem conversar direito com a esposa, sem ver direito as contas, e aí quando você sai dali, você já assinou e ele vendeu, e aí por causa disso, por causa dos emocionados, até o Código de Defesa do Consumidor foi obrigado a garantir que você tem 7 dias para devolver um produto que você se arrependa da compra. Como as pessoas já sabiam que haveria muito arrependimento, criaram também um mecanismo de devolução. Mas, se eu fosse você, eu não pagaria para ver, porque normalmente, para devolver qualquer coisa, não é tão fácil como para comprar. Às vezes eles te enrolam até passar o 8º dia. Aí eles falam: ih, agora já foi, não dá mais para devolver. Então, mas por quê? Porque as pessoas se emocionam. Você vai na igreja, ouve uma palavra, se emociona, vem na frente e fala: eu quero ser missionário. E aí na semana que vem, você não sabe nem se você continua querendo ser crente, que dirá missionário. Alguém faz um pedido aqui: quem gostaria de contribuir todo mês com tal coisa? Aí você se emociona e levanta a mão e empenha a sua palavra. No 3º mês você já nem lembra mais que empenhou aquilo. Quem gostaria de ajudar a fazer tal coisa em tal ministério? E você fala: puxa, eu vou, porque sempre tem os emocionados, os que são intensos. E eu vou lhe falar, intensidade às vezes é bom, mas constância é muito melhor do que intensidade. Refreie-se se você tem sido muito intenso e pouco constante. Os intensos, eles começam muita coisa, mas terminam poucas.
Mas a Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que os começos delas. Então, é melhor eu e você começarmos a pensar mais em fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas fazer direito. A Bíblia diz: tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Mas se falta braço para você, não abrace outras coisas, abrace o que dá, mas aquilo que você abraçar, termine. Se você se comprometeu com a sua família de fazer algo, faça. Se você prometeu para os filhos de fazer alguma coisa, faça. Se você prometeu para a sua esposa ou para o seu marido de fazer algo, faça. Não é bom andar com gente inconstante. E o pior, não é bom andar com gente inconstante que não conta para ninguém os seus planos de inconstância. Imagina, toda vez você muda de emprego a cada 6 meses e aí você só avisa em casa quando você já mudou. Não pede conselho antes. Aí eu devo lhe lembrar daquele exemplo da moto e do carro. Quando você guia uma moto, só você, está tudo bem. Se você se arrebentar no muro, é só você. Mas quando você dirige um carro e carrega 2 ou mais pessoas, aí a sua responsabilidade é maior. Se você for alguém que vive pulando de galho em galho, quando todo mundo está acostumado com aquele seu trabalho novo, tem convênio e tal, aí de repente você muda para outro convênio, talvez nem tenha convênio, as condições mudam. Aí você fala: mas puxa, é um bom negócio. Uma vez nós sentamos com um casal que a maior reclamação da esposa era exatamente essa. Ela falou: eu não confio nele, porque nada dele dura mais do que 6 meses, nada. Isso é ruim. Começa o negócio e nem espera ver se vai engrenar. 3º mês não está dando dinheiro, já desiste, perde dinheiro, vai lá e começa outro. Aí no 3º mês, não está do jeito que você gosta, já desiste, vai lá e começa outro. Inconstante. E pode perceber que é uma mania. Quem é inconstante em uma área, acaba se estendendo para outras áreas também. Não aceite isso na sua vida. Mude isso. Ah, mas eu sou assim porque o meu pai era. Então, estanque isso em você. Ou estanque isso na sua próxima geração, nos seus filhos, porque isso não faz bem. Coisa boa é segurança, irmãos. Nenhuma esposa gosta de ficar trocando de casa a cada ano. De repente você não tem a possibilidade de comprar uma casa ainda. E eu disse ainda, para você entender que um dia você poderá comprar. Amém? Se você ainda não tem. Mas, poxa, pelo menos estabeleça um lugar para você passar um tempo. Nenhuma mulher gosta de... Nem acabou a última caixa da mudança passada e já está tendo que armar tudo de novo para a próxima mudança. Isso não é bom. Os filhos acabaram de acostumar numa rede de amigos ali e já tem que mudar tudo de novo, porque você é um grande inconstantão, não é firme. As pessoas começam da sua família a se acostumar na igreja, com os amigos, aí quando está todo mundo engajado, feliz, aí você fala: Deus mandou eu ir para outra agora. Depois a culpa foi Deus que me disse. E nem foi Deus na maioria das vezes.
é coisa da sua cabeça, porque você quer mudar, mania de mudança, mania de querer ficar trocando as coisas. Seja firme. As pessoas terão mais confiança em você se você for firme. Uma pessoa firme, ela passa credibilidade. Às vezes, alguns amigos nossos antigos, né, aqui da igreja, outro dia, eu fui ajudar uma senhora que voltou a morar aqui perto, e a minha prima pediu para eu ir lá instalar umas câmeras, e eu fui lá, e eu encontrei uma pessoa que, puxa vida, eu a tinha visto aqui no Parque América tranquilamente há mais de 20 anos atrás. Ela era uma criancinha, e eu também, era um adolescente, e eu a encontrei, a mesma cara, só cresceu, agora é um adulto. E as pessoas falam: nossa, você ainda está no Parque América? Sim. Como é que você aguenta? Ué, como é que você aguenta mudar tanto? Dá vontade de responder: é mais barato ficar num lugar só do que ficar mudando toda hora. Você ainda está lá? Sim. Eu tenho pouco mais de 30 anos de trabalho registrado, fora o tempo que eu trabalhei para o João, mas foi sem registro. Mas dos meus 30 anos de trabalho, só tem 3 empresas que eu trabalhei. Para que ficar mudando? Mas a gente está acostumado. Outro dia eu conheci um senhor que ele entrou na empresa com 14 anos e ele se aposentou lá, com 60 e tantos anos, na mesma empresa. Hoje em dia você não vê mais isso, está cada vez mais raro. Por quê? Porque as pessoas querem mudar. Ah, não aguento, porque tudo fica chato. Meu irmão, na outra empresa os mesmos problemas estarão. Às vezes a gente passa ano e sai ano e continua criança, né? Ah não, eu vou mudar de igreja, porque essa igreja aqui tem muita gente chata. Ah, e quem falou que nas outras não tem também? Todo lugar tem gente chata, sabe por quê? Porque tem gente. Eu sou chato se você for conviver comigo. É assim que é. Ah, essa igreja grita muito, mas na outra também vai gritar. Ah, essa igreja é muito quieta. Ah, essa igreja o louvor é muito alto. Ah, essa igreja o louvor é muito baixo. Ah, essa igreja é muito vazia. Esta é muito cheia. Nada está bom. Tudo está ruim, só reclama, sempre acha defeito. Não vê coisa boa em lugar nenhum, não consegue ser constante. E pode perceber, essas pessoas estão mudando sempre de tudo. Ah, isso não está bom, isso é ruim. Meu irmão, para de procurar defeito nas pessoas. Ah, essa amizade não é boa, agora eu quero essa. Ah, essa aqui também não é boa, agora eu quero essa. Nós precisamos ser mais firmes. Precisamos andar de acordo com o que a Bíblia diz, constantes. Se você se empenhou, continue. O Heitor gostava da história da tartaruga e da lebre. E nós estamos cheios de lebre, né, na sociedade hoje. Pessoas rápidas que correm e poucas tartarugas. Porque a tartaruga, ela vai devagar e sempre. E eu não estou falando para você ser uma tartaruga, estou falando para você ser o sempre da tartaruga. Na história é assim, não é? A lebre corre, aí a lebre aposta uma corrida com a tartaruga, porque ela acha até engraçado da tartaruga ousar querer apostar uma corrida.
mas devido à inconstância da lebre, quando ela percebe a tartaruga que vai devagar e sempre cruza a linha de chegada, e a lebre estava distraída com outras coisas. Por quê? Porque os inconstantes, qualquer coisa chama a atenção dele, tanto as negativas quanto as positivas. E nós, como vasos, e que precisamos ter responsabilidade sobre aquilo que carregamos, a glória de Deus, ela está dentro de nós. Nós não podemos ser um mau testemunho. E, infelizmente, eu preciso te falar isso. Ser inconstante é, na maioria das vezes, um mau testemunho. Inconstante nas palavras, inconstante nas ações, inconstante nos compromissos, inconstante nas relações, inconstante em tudo. Isso é um mau testemunho. No domingo, o pastor Nilo citou aqui o texto que diz: seja o seu falar sim, sim, e não, não. Porque tem gente que é sim de manhã, não perto do meio-dia, sim de tarde e não de noite, depende do clima. Ah, meu irmão, por que você não foi? A gente não marcou? Ah, choveu. E você é de açúcar? É? Não marcou não? Meu irmão, por que você não apareceu? Nossa, estava quente demais. Estava cansado. Mas você não deu sua palavra? Você não falou que ia? Quem falou que ia tem que ir, nem que for a pé. Você falou que ia, mas a gente desmarca com muita facilidade. Temos que dar um jeito. Outro dia um irmão daqui mandou uma mensagem para mim: olha, eu pego no pé dele para ele trabalhar, porque é bom trabalhar, né? Tem gente que não curte muito não, mas é bom. E eu falei para ele, você tem que trabalhar. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para sua família, você vai ver. Tente lá, você vai se acostumar e você vai ver que é legal. Aliás, é um conselho para você que não gosta de trabalhar. A Bíblia fala mais forte do que eu. A Bíblia fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas aí eu pego no pé dele para ele trabalhar. E aí ele mandou uma mensagem para mim. Eu acho que ele estava esperando uma resposta negativa e ele dançou. Ele falou: não vai dar para eu ir trabalhar amanhã, porque não caiu o dinheiro da minha condução. E aí eu vou ter que faltar amanhã e segunda-feira. Eu falei: qual é o seu Pix? Pus R$20 para ele. Falei: pronto, vai trabalhar, meu filho. Não falte não, pelo amor de Deus. Vá trabalhar. Já queria dar uma desculpa para não ir. Eu vou ter que faltar. Ele mandou a mensagem falando, e aí ele já mandou outra. Eu já estou tentando ligar para eles para dizer que eu não vou. Na terceira ele não conseguiu, porque eu já tinha mandado uma para ele. Falei: está aqui, ó, tá, tem R$20 já. Dá para pagar a sua condução de amanhã e de segunda. Vai a pé, irmão. Ah, mas não caiu, não deu. Os inconstantes estão sempre procurando desculpa. Marca, choveu, fez sol, escorreguei, esqueci, acordei com dor de cabeça. E os inconstantes começam a matar os parentes, né? Morreu alguém, morreu a avó. Aí você pensa: a sua? Não, a avó do meu vizinho. Deixa a avó morrer, vai lá fazer o que você tinha que fazer, meu. Inconstante. Não sejamos inconstantes. Se você empenhou a sua palavra, segure firme.
E você sabe que isso é um treino, né? Isso é hábito. A gente se acostuma a falhar. E aí, a partir do momento que você se acostuma a ser inconstante, você cria aquilo como regra. Então, eu lhe convido hoje a você, se você tem essa dificuldade, tem esse problema, eu vou dizer, tem esse pecado, porque se a Bíblia diz seja firme e constante, então é errado, é pecado ser inconstante. Não seja, corrija isso. Vamos orar hoje e que você coloque, que eu possa colocar como um desafio para nós. Sermos constantes naquilo que nós falamos. E nas pequenas coisas. Se você se propôs a ler a Bíblia todo dia, seja constante nisso. Se empenhe com algo que você dê conta, Os mineiros usam essa frase, e ela meio que virou de todos os brasileiros, dar conta. Você fala com o mineiro, ele fala, não dou conta não. Mas eles são mais sinceros. Então, eu te dou um conselho. Faça compromisso que você dê conta de cumprir. Se você propôs no seu coração ler a Bíblia todo dia, faça de um tanto que dê conta. Eu vou ler 12 capítulos. Não faça isso, você não vai dar conta. Não, eu dou sim. Aí você pega aqueles livros que os capítulos são pequenos, você dá conta. O dia que você pega aqueles que os capítulos são enormes, aí você não dá conta. Você desanima e para de ler a Bíblia. Então, proponha ler um versículo, 2, 5. Quando você conseguir fazer isso pelo menos um mês, você fala, agora eu vou para um capítulo por dia. Quando você conseguir fazer isso por 3 meses, você fala, agora eu vou para 2 capítulos por dia. 3, está bom. Meu irmão, se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, está ótimo. É melhor 3 do que 0. Nós precisamos aprender isso. Mas os intensos ouvem a ministração e falam, chega, não serei mais inconstante, agora eu vou ler um livro da Bíblia por dia. Esses são os intensos. Aí ele começa por Tito, aí vai bem. O dia que ele pega Crônicas, desiste. Esses são os intensos, os emocionados. Eu não fazia nada, agora eu quero fazer tudo. Assiste uma palestra de um corredor e ele nunca correu nada, Outro dia a gente estava falando sobre isso, entre nós lá, o Nilo, eu, Paulo Henrique e o Samuel. Eu não consigo andar muito, correr. Aí você ouve uma palestra de um corredor, fica emocionado, vê que o cara corre uma maratona por semana, 42 quilômetros. Aí você fala, eu vou sair do sedentarismo e agora eu vou correr também 10 quilômetros por dia. Você não faz ideia do que é correr 10 quilômetros por dia. Então faça um propósito, eu vou dar uma volta no quarteirão por dia. Tá bom, se você não andava nada, dá uma volta no quarteirão, está ótimo. Porque quem está acostumado a andar, anda muito. Mas quem não está acostumado a andar, qualquer volta cansa, dói tudo. Correr então, imagina, para nós que estamos magrinhos assim, não consegue. Mas para que colocar objetivos que não dá? Eu vou fazer, eu vou, tal. Eu me lembro do meu sogro, tadinho, ele já faleceu. A vida inteira, o pastor Francisco conheceu bem ele.
Quando eu entrei na família, há 25 anos atrás, ele falou para mim: ano que vem eu vou juntar dinheiro e vou comprar uma casa lá no Ceará e vou para lá. Ele morreu sem casa. Acho que ele morou em todas as ruas do Parque América. Porque não tinha constância nisso. Colocava objetivos inalcançáveis. Eu vou comprar uma mansão, eu vou fazer isso. Olha, nós vamos, ano que vem, aí sim, chama os filhos e fala: nós vamos fazer isso, isso, isso. E aí chega o ano que vem, e chega o outro ano que vem, e chega o outro ano que vem. Quando você vai ver, os filhos estão tudo já adolescentes e você ainda prometendo coisa de criança. E eles falam: pai, chega, a gente já sabe que você não vai fazer. Coisa ruim, não é? Então, prometa aquilo que você alcança, se comprometa com o que você dá conta e vamos ser constantes. Amém? Se você tem tido dificuldade com isso, vamos orar. Ore por isso, para que o Senhor, o Espírito Santo que habita dentro de você, te ajude a ser uma pessoa mais constante. E a Bíblia diz nesse texto que nós lemos, que se você for firme, a luz brilhará neste seu projeto. Então, seja firme, porque vai dar certo. Amém? Vamos orar? Fique em pé, por favor. E ore sobre isso. Se você conhece alguém, se Deus tem te feito alguém constante, mas você conhece alguém que é inconstante, ore por essa pessoa. Fala: Senhor, que esta palavra alcance esta pessoa, que esse meu filho possa ser mais constante, que esse meu amigo, que esse meu marido, que essa minha esposa, que o meu pai, enfim, ore por quem você sabe ou por você mesmo. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nós te agradecemos porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra é remédio para o nosso corpo, Senhor, e é ela quem nos faz andar do jeito certo, da maneira certa, de acordo com a tua vontade. Ela é a base para caminharmos bem. E nós, nesta noite, vimos pela tua palavra que é preciso sermos constantes, é preciso mantermos aquilo sobre o que nós empenhamos a nossa palavra. Então nós te pedimos, Espírito Santo, se porventura alguém tem tido dificuldade com isso, que o Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós, possa nos ajudar a mantermos a nossa palavra, a mantermos a constância. Nós te pedimos, Senhor, nos ajude, que o teu Espírito que habita em nós possa, como o ajudador que é, nos ajudar a sermos firmes, a andarmos de acordo com a tua vontade. Nós somos embaixadores do teu reino e queremos ser responsáveis com aquilo que nós carregamos, com o tesouro que nós carregamos dentro de nós. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco, e talvez nesta noite nós gostaríamos de ouvir alguma coisa um pouco mais agradável aos nossos ouvidos, mas se é isso que o Senhor tem para nós, nós queremos crescer com isso, e nós queremos avançar com isso. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos que porventura têm tido dificuldade nessa área, na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua carreira, nos seus ministérios, pessoas que têm tido dificuldade em se firmar em uma igreja, em um lugar, com a sua família, que o Senhor possa ajudá-lo a enxergar os benefícios disso, porque a tua palavra nos instrui a ser assim. E nós te pedimos nesta noite que o Senhor possa nos ajudar a ser cada vez mais parecidos contigo. É isso que nós queremos e é isso que nós precisamos. Em nome de Jesus e amém. Amém.